luzes se acendem ao redor. A esperança faz viver no coração que vem da presença dos irmãos. Cada palavra, cada frase que se lê, cada leitura abre espaço para aprender. Juntos de nós, a presença daqueles que vêm para nos fazer também. Palavras vivas que despertam ser, companhias que nos faz tão bem. Um momento para orar por alguém, renovando meu viver. Palavras vivas que despertam ser, companhia para orar por alguém, renovando meu viver, renovando meu viver. Às vezes eu esqueço de me observar, e quando eu me vejo, pareço me deixar levar. Então eu paro e reflito e elevo meus pensamentos. Em mim medito, busco abrigo, a oração me faz sentir tão bem. Busque a fé que habita em ti, luz que ampara a te seguir. Vigiai e orai, irmão, não se arraste às tentações. Você nunca está sozinho. Recorra à oração. Você nunca está sozinho.
ecoa a oração. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de luz, paz e harmonia, todos os mais nobres sentimentos que pudermos sentir e receber nessa noite, aonde buscamos através dos ensinamentos do Mestre Jesus, inseridos no cotidiano do nosso dia a dia, nas situações as quais nós vivenciamos, para que possamos aprender e seguir melhor na nossa jornada. Vamos elevar o nosso pensamento até Ele para a prece inicial, a prece de agradecimento, externando a nossa gratidão por mais uma vez Ele nos abraçar, através dos seus mensageiros que trazem até nós a Tua luz e a Tua paz, que se colocam ao lado de cada um de nós, ouvindo nossas súplicas interiores, auscultando as nossas mentes, acarinhando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, transmitindo-nos o bem-estar, nos reconectando com a essência divina que todos possuímos, relembrando que somos filhos do Deus maior, daquele que tudo pode, daquele que nos quer felizes, mas que para isso nos coloca para atravessarmos estes vales de provações necessárias à nossa vida. E a cada dia, a cada passo, a cada obstáculo, saímos mais fortalecidos e nos preparando cada vez mais para a realidade da vida maior. Que nesta noite, mais uma vez, possamos abraçar esses bons amigos, irmãos e irmãs, que tanto nos querem bem, que nos estendem as mãos e que nos amparam sempre. E a Ti, Jesus, só nos resta, mais uma vez, dizer obrigado. E com alegria, iniciarmos o nosso encontro em Teu nome. Que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso outro tema sobre as influências espirituais, que foi iniciado no último sábado, como foi bem falado aqui, e para isso utilizando aquela série de vídeos que nós comentamos, de nome Sozinho, que fala muito a respeito dessa questão da influência espiritual e toda a sua problemática, né? E é sempre bom salientar a todos, né, e relembrar que esse vídeo tem um enfoque bem profundo a respeito de uma das nossas dificuldades, uma das nossas vicissitudes materiais, que é o alcoolismo. Mas, como sempre falamos aqui, é apenas um gancho que nós pegamos para falar de todas as outras possibilidades de influência espiritual. Eles utilizaram o alcoolismo porque esse é um hábito muito comum de toda a sociedade, é um hábito aceito, mas que por trás de tudo isso se esconde uma realidade triste. Então nós temos que ser fiéis e falar sobre essa realidade, mas também tratar de todos os outros âmbitos e possibilidades que ela nos traz. E as influências espirituais existem. Os espíritos estão aqui, estão aí, estão acolá, em todos os lugares e influenciam-nos constantemente. Mas é sempre bom lembrar que influência espiritual não é algo ruim. Influência ela pode ser boa ou má. Então nós vamos aprender através desse estudo a como trazer para nós as boas influências, como cultivar as boas influências e como nos proteger, nos libertar das más influências. O nosso objetivo é esse, porque essas influências são responsáveis por muitas das coisas más que ainda acontecem conosco, mas também são caminho para nos libertar e nos colocar em condições muito mais favoráveis, enquanto ainda estamos caminhando nessa terra, vivenciando essa reencarnação. Então,
vamos, como sempre, desejar uma excelente noite de estudos a todos. Oi, amor, cheguei. Vamos beber? Esse é pra todos. Tá, não vou tratar desse serviço. Não tem problema. Pega cerveja, cerveja. Vou ficar aqui, eu tô meio cansado hoje. Sozinho? É, sozinho. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe em mais essa noite de estudo. Vamos fazer uma breve introdução aqui para lembrar quem não esteve presente, né, no último estudo, para que está pegando aí o barco andando, né, o barco navegando. A gente está fazendo um estudo sobre esse vídeo que traz um personagem chamado Paulo, que tem um problema com álcool, mas ele tem um problema maior ainda, que é um problema espiritual. Existem alguns espíritos obsessores que querem o seu desencarne, que querem que ele vá para o mundo espiritual, para que uma vez seu espírito do mundo espiritual possa acertar contas com ele. E o caminho que esses espíritos vão utilizar para tentar fazer com que ele venha desencarnar de forma precoce, precoce por quê? Porque não era o momento, é justamente o caminho do vício. E o caminho do vício é o caminho por onde todos esses espíritos que nos querem mal por razões de outras vidas ou dessa mesmo, por questões de serem vítimas de ontem, né, algozes de hoje, o caminho que eles utilizam são as portas dos vícios, das más tendências. Assim como o Beto disse, né, o filme ele explora a questão do álcool, mas poderia ser a droga, poderia ser o cigarro, poderia ser as redes sociais, como uma irmã muito bem citou o exemplo, né, nos acompanhando na última reunião, porque representam tudo aquilo que representa vício, aquilo que nos toma o tempo exacerbado, aquilo que nós fazemos uso exagerado, isso representa um vício. Então, quando a gente fica muito tempo na rede social, sem produzir nada, muitos irmãos podem utilizar dessas redes sociais para que nós fiquemos ali mesmo presos a conteúdos que não somam, e dessa forma a gente deixa de aprender ou deixa de evoluir intelectualmente falando, mas também moralmente e com isso espiritualmente, que é o nosso objetivo, digamos, ascender, né? Nos elevar nesse nosso progresso. Então, no último vídeo a gente assistiu ali o início da história de Paulo, casado com uma professora, chega do trabalho cansado, vai para o fogão, como qualquer um de nós que chegar do trabalho, a primeira coisa que você procura, o que é? Alguma coisa para comer. Então ele abre a panela e o espírito naquele momento, o obsessor, se aproxima dele e já começa a influenciá-lo. Vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber. Ele fecha a panela. Naquele momento, a esposa dele chega, começa um diálogo, ele sai do vínculo mental com o espírito que está tentando obsediá-lo. A gente sempre fala, os espíritos, eles só conseguem nos influenciar quando nós damos oportunidades pelos nossos pensamentos. Eles podem sugerir alguma coisa, nós captamos aquela sugestão e entramos na sintonia deles. Isso funciona com vícios, mas também com raiva, com ira, intolerância, irritabilidade, né? Se eu sou alguém muito irritado, eles podem sugerir situações para que, aproveitando-se dessa irritabilidade, eu possa brigar, discutir com alguém, algo que vai me prejudicar. Então eles aproveitam daquilo que tem, do nosso calcanhar de Aquiles, né? Do nosso ponto fraco. Cada um de nós tem seu ponto fraco, todos nós somos vulneráveis, se não pelos vícios da bebida, do álcool, da droga, do cigarro, mas da maledicência, da irritabilidade, do pessimismo, né? Do mau humor. Tudo isso aí representam portas
por onde esses espíritos adentram e podem ter contato conosco, pensamento a pensamento. Então não adianta eu ficar preocupado em fazer um muro alto, colocar cerca elétrica, câmera, para ninguém entra na minha casa. Ninguém fisicamente falando. Mas espíritos inferiores, inimigos de outras vidas, podem entrar tranquilamente através do pensamento. Nós escancaramos as portas. Então Paulo está ali, chega, abre a geladeira, pega uma maçã, o espírito, vamos beber, vamos beber, vamos beber. Ele guarda a maçã e pega uma garrafa de cerveja. Veja bem, a cerveja nesse caso é só a porta por onde o espírito depois vai conseguir influenciá-lo. E aí ele vai, senta no sofá, a esposa vai dar aula, que dá aula à noite, e ele diz, vou ficar aqui sozinho. Por isso o nome do filme, Sozinho. Sozinho com ponto de interrogação, sozinho. Será que nós estamos sozinhos nesse momento? É a grande pergunta. Ou será que estamos muito acompanhados? E aí ele senta no sofá e o espírito, quando ele toma, né, já começa a fazer a vinculação. Aí é uma porta aberta. Por quê? Porque ele tomou a primeira. E aí ele já fica mais vulnerável, porque a substância química age em nosso organismo a fim de nos deixar mais vulnerável para essas influências. Então, nesse momento, ele já começa a produzir influência. Ele que ia ficar em casa, por influência do espírito, resolve sair. Para onde ele vai? Para um bar. Nesse processo todo, agora a gente vai voltar para o filme, que é justamente o obsessor voltando para um local. Quem assistiu aqui o filme Oficina do Diabo, um filme que está sendo muito divulgado aí, né? Que não é espírita, pelo contrário, é um filme do movimento do MBL, né? Movimento de direita, que é muito mais voltado para a questão religiosa da igreja. É um filme que aborda a igreja, que defende a igreja. Vai perceber algumas semelhanças aí. Esses espíritos obsessores, eles possuem grupos que trabalham, onde tem uma hierarquia, tem o chefe que manda, tem o operário que tem que ir lá fazer, cumprir as ordens, como se fosse uma facção criminosa. A gente vê isso muito na Terra aqui. Vamos imaginar uma facção criminosa. Tem o chefe, né? Tem o chefe, tem os outros que vão descendo na hierarquia, até ter aqueles que são responsáveis pelo serviço, digamos, mais inferior, né? Que é aquele de fazer, colocar em prática ordens, né? Que vem lá de cima do chefe e vem descendo até ele. Mas o objetivo é sempre o mesmo, fazer com que as ordens sejam cumpridas, nesse caso para o mal. Então ele vai até o grupo do qual ele está trabalhando como um escravo, né, para prestar contas do seu trabalho de levar esse Paulo ao desencarne. E é daí que a gente parte agora. Essa introdução toda, eu peço desculpa para aqueles que já assistiram à reunião, mas como tem muita gente nos assistindo pela rede social e muita gente nova que chega, então, para não ficar perdido aí nesse estudo, a gente faz essa introdução. Agora a gente volta para onde a gente parou. Pessoal aí, ó. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí, ficha? Descobriu o quê, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer... Olha que interessante a fala do espírito obsessor, né? Ali um espírito obsessor prestando conta para o grupo para o qual ele está trabalhando. Ele é muito impaciente, não tem o hábito da prece. Coisas que poderiam proteger ele não possui, que é a paciência. Quanto mais impaciente nós somos, mais vulneráveis nós estamos para fazer coisas erradas. Todo mundo já deve ter ouvido ou pensado, né? Nossa, eu não posso falar. Por que eu falei aquilo no quente, né? Porque quando a gente faz algo no quente, naquele momento do impulso, a gente sempre se arrepende. Porque é o momento da explosão, onde a gente está sem paciência alguma, né? E não raciocina direito. Então, a gente tem que ter a paciência, tem que ter o hábito da prece. Por quê? O hábito da prece, a oração, é o que nos protege. Todas as vezes a gente sempre fala esse exemplo. Da mesma forma que nós, quando estamos no ventre da mãe, somos alimentados através do cordão umbilical, né?
que nos alimenta, para que a gente possa estar ali protegidos e fortes, né, para enfrentar aquilo que iremos passar. O espírito é alimentado através da oração. Deus nos alimenta através da oração. Todas as vezes que nós estamos pensando em Deus, nós nos ligamos a Ele e somos alimentados por essa energia que nos fortalece para enfrentar as dificuldades. Por isso que todos nós temos esse hábito. Quando estamos passando por problemas, nós oramos. Para quê? Para nos fortalecermos, para podermos enfrentar os dissabores, as aflições e tudo aquilo que a gente enfrenta. Se você ora e acha que está difícil, imagine se você não orar. Aí você coloca mesmo os pés pelas mãos. Porque, independente de fazermos ou não oração, no final também tem a condição do livre-arbítrio. Nós temos que escolher, e a escolha é nossa, o que nós iremos fazer diante as circunstâncias que se apresentam para nós nos momentos de dificuldade. Então ali ele diz, irritabilidade, não tem o hábito da prece e fica muito vulnerável, influenciado quando bebe. Aí entra a questão que eu falei para vocês do álcool. O álcool, a droga, o álcool, a droga, o cigarro, né? O remédio, né? Tem pessoas que fazem uso do remédio de forma doentia, né? São os hipocondríacos, né? Hipocondríacos, que fazem uso do remédio sem necessidade. Pessoas que tomam o remédio por qualquer motivo. E existem espíritos que utilizam disso. Eu me lembro da situação da mãe da Cecília, né? Quando eu nem era espírita lá, e ela fazia uso de muita medicação, ela foi diagnosticada com sumiu a palavra, a doença, esquizofrenia. Esquizofrenia, ela via espíritos, mas ela era uma médium. Mas nós não sabíamos, assim como a Cecília é uma médium, ela via espíritos, mas os médicos achavam que ela estava vendo coisas. E como ela não tinha uma educação mediúnica, ela não frequentava uma casa espírita, ela não aprendeu a lidar com isso, e ela passava por um sério problema com o meu sogro, um problema ali de relação conjugal, extraconjugal do meu sogro, ela estava num desequilíbrio, e isso potencializou para que os espíritos inferiores fizessem com que ela cada vez mais se perturbasse. E aí ela acaba desencarnando depois de um processo totalmente desequilibrada, emocionalmente falando. E aí numa comunicação que ela deu uma vez em Avaré, ela fala a questão da medicação. Quanto pior ela ficava, maior era a dose de remédio aplicada pelos psiquiatras. Porque o psiquiatra não tem a visão espiritual, ele tem a visão da medicina. E aí quando foge muito daquilo que é a competência dele, porque é do lado espiritual, ele não consegue explicar o porquê aquele paciente, mesmo com toda aquela medicação, que seria suficiente para derrubar uma pessoa numa cama, por que aquele paciente não consegue e continua agitado, continua às vezes violento, e aí o que é o caminho que eu tenho como profissional da saúde que não conheço a religião? Bom, eu vou dobrar a dose, eu vou aumentar a dose, e nessa de aumentar a dose desse tipo de medicamento, ela ficava impotente para resistir à influência, ao domínio desses espíritos que, infelizmente, acabaram tendo sucesso de levá-la ao desencarne. Então, todo aquilo que a gente usa, toda a substância que é utilizada de forma errada, eu não quero dizer aqui, não vamos fazer uma confusão, que o psiquiatra não é necessário, extremamente necessário. O psicólogo, o psiquiatra são extremamente necessários, principalmente nesse mundo onde nós vivemos hoje. Eles vão nos dar condições para que nós possamos lidar com os nossos desequilíbrios. Isso é um ponto. Mas ao lado desse tratamento médico, com o psicólogo, com o psiquiatra, nós precisamos também fazer um tratamento espiritual, que é justamente vindo a uma casa espírita, assistindo uma reunião para entender o que acontece comigo, tomar o passe, que é justamente a energia que irá nos fortalecer, a água fluidificada, esse processo em conjunto, tratando o corpo e tratando o espírito, vão ser essenciais para que a gente possa melhorar naquilo que a gente está sendo afligido, né? Seja físico ou seja espiritual. Então, ele está ali prestando contas para o grupo do qual ele é comandado. Quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o quê, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar, já tem alguns de nós lá e... Presta atenção, Otávio! É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais.
Vai com ele. Vê se ele não faz besteira dessa vez. Outra coisa que é bom a gente explicar para que não haja confusão. A doutrina espírita é muito ampla. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Esse caso específico que nós estamos estudando, trata-se de uma obsessão, onde os espíritos querem de todo efeito, de toda forma, se vingar daquele encarnado. E para isso querem que ele venha a desencarnar. Isso é um caso. Mas existem inúmeros casos, centenas, milhares de casos, de influências no momento em que a gente está bebendo, ou fumando, ou usando a droga, ou a sexolatria, o sexo desregrado, ou fazendo qualquer uma dessas situações, onde a gente vai ter acompanhamento de espíritos inferiores que não querem o nosso mal. Eles apenas gostam daquilo que a gente está fazendo. E por gostar do que nós estamos fazendo, são atraídos por afinidade, por sintonia, e vão potencializar aquilo que nós estamos fazendo. Que é o caso de eu poder, de repente, eu contei aqui a história, né, na última reunião, da pessoa aqui de Itaquarituba, que ele amanheceu, ele começou a beber num sábado, 9 horas da manhã, sozinho entre aspas, né, como diz o filme, amanheceu, bebeu o dia todo, amanheceu toda a madrugada, no outro dia, 9 horas da manhã, ele continuava no mesmo local, sentado, tomando cerveja, sozinho. Tomou mais de uma caixa de cerveja. Ali havia espíritos que estavam com ele, mas não eram inimigos dele. Eram espíritos que gostavam também da bebida e que se aproveitavam, que bebiam junto com ele, que absorviam junto com ele do álcool. Por isso ele também conseguiu beber durante tanto tempo e uma quantidade tão grande, porque eles dividiam com ele. Como acontece com a questão do cigarro, se eu tenho o vício do cigarro, muitos espíritos que desencarnaram com esse vício e não conseguem deixar, se aproximam de mim para poder sentir, né, a nicotina ali, para poder se satisfazer daquele vício. A sexolatria, né? Se eu tenho o vício do sexo desregrado, muitos espíritos que têm esse mesmo vício vão se aproximar de mim nesses momentos. Se eu tenho o vício da maledicência, da irritabilidade, eu vou atrair para mim aquilo que eu emano, aquilo que eu vibro em pensamento. Por isso que Jesus dizia, a cada um é dado conforme suas obras. Cada um de nós recebe conforme o que pensa, o que deseja. Então, essa é a proposta. Então, ali nesse momento, eles querem o desencarne. Por isso, estão potencializando a situação de levá-lo a um acidente. Mas nem sempre é assim. Muitos de nós temos amigos espirituais, vamos dizer assim, que possuem os mesmos vícios que nós e muitas vezes se aproximam ou ficam conosco, não porque nos querem mal, mas porque querem fazer uso daquilo que a gente usa ainda e que não é algo elevado, né? Por isso que a gente sempre fala, na vida, a gente tem que sempre lutar entre o dever e o querer. O que eu quero, muitas vezes o que eu quero eu não devo. É o que eu devo fazer. O que eu devo fazer? Ah, não, eu quero ter uma vida desregrada, aproveitar a vida, porque a vida é uma só, quero tomar todas, beber todas, usar droga, sexo desregrado. Eu posso até querer isso, mas eu devo? Eu não devo. Porque eu sei que essa vida desregrada vai me levar a um processo de desequilíbrio, de doença no futuro, de abandono, e principalmente vai me levar a ter companhias espirituais que vão pensar do mesmo jeito, e ao desencarnar, para onde que eu vou? Vou para uma cidade espiritual elevada? Não. Eu vou, como esse espírito aí, fazer parte de grupos que no mundo espiritual continuam vivendo desses vícios, desses desejos. Passo a ser até ser um escravo ali deles, para que eu possa servi-los, né? E aí, a escolha foi minha. A gente nem pode, mas como é que Deus deixa? Não, Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós temos a consciência. Todos nós sabemos o que é certo e errado. Quem de nós não sabe quando está errando? Muitas vezes a gente sabe. Só que o querer, às vezes, é muito mais forte do que o dever. E é preciso escutar o dever. Eu não posso fazer isso. Eu já não posso ter esse tipo de atitude. Eu já não posso fazer isso, apesar de eu querer. Apesar disso me dar prazer. Então, essa é a grande luta do ser humano. É como dizia aquela lenda indígena, né? 2 lobos que estão sempre em conflito dentro de nós. E aí o pequeno índio pergunta para o chefe, né? E qual lobo vencerá? Porque é o lobo do bem
e o lobo do mal, que estão sempre em conflitos dentro de nós. E o chefe diz para o pequeno índio: o lobo que você alimentar. O que vence dentro de nós? Aquilo que nós alimentamos. Então, se eu alimentar o bem, eu vou fazer com que o bem em mim venha a vencer. Agora, se eu alimentar o mal vai vencer em mim. E isso não tem a ver com Deus, porque Deus nos dá a condição de escolhermos. Se fôssemos conduzidos por Deus de uma forma em que não pudéssemos fugir daquilo que Ele quer para a nossa vida, seríamos bonecos, né? Robôs, seguindo mecanicamente aquilo que Deus quer. E Deus não fez isso. Deus nos criou simples e ignorantes. Nos colocou aqui como numa escola, para que através da nossa escolha, ou das nossas escolhas, a gente possa acertar ou errar. Uma vez errando, aprender com o erro, para não errar novamente. E assim a gente vai, como numa escola, buscando o quê? Buscando passarmos, né, de ano, no sentido do progresso e evolução. Cada vida a gente precisa evoluir, para que numa próxima vida a gente venha trabalhar menos matérias aqui nessa terra, né, quando a gente voltar e ficar em independência. Essas influências que o James disse no início, né, que não estão relacionadas a casos de vingança, enfim, como é o do filme que a gente está vendo, são influências oportunistas, eventuais, que os espíritos se aproximam de nós nos momentos oportunos, das brechas que nós damos, mas não tem nada contra nós. Se eu estou ali falando mal de alguém, tem um espírito que gosta desse, em vida ele gostava disso, ele vai se aproximar de mim. Mas ele nem me conhece, não tem nada contra, não tem nenhum vínculo comigo, mas ele gosta do que eu gosto, que é falar mal dos outros. Então ele vai ficar ali. Se eu tenho esse hábito constante, todos os dias, em todo momento, em todo diálogo, e ele gosta, ele vai se aproximar e vai ficar comigo ali. Não vai se afastar, seja em qualquer comportamento que não seja legal, nos vícios que nós estamos falando aqui. Então são influências oportunas porque damos oportunidades para eles. E é tão interessante isso que acaba gerando uma visão contrária, quando se fala em obsessão, né? A gente imagina que é o espírito mal obsediando o encarnado invigilante ou inocente. E quantas vezes, na verdade, somos nós encarnados que estamos exercendo uma obsessão para os espíritos, porque eles têm a tendência assim, se aproximam de nós, mas a tendência nossa é tão grande em fazer aquilo que não é certo, que eles ficam presos conosco, eles não conseguem se libertar, porque eles estão ali vivenciando no início aquilo que eles gostam, mas depois eles não conseguem se libertar. E a gente percebe isso nos trabalhos mediúnicos, quando os espíritos se comunicam e falam: não, mas eu estava quietinho, daí eu fui lá, eu gostei daquela briga e fiquei com ele lá, porque ele briga bastante, eu gostei de beber, eu gosto de beber, então fico com ele lá, eu gosto de fazer isso, fico com ele lá, e se afasta. A mãe, o pai, algum ente querido desse espírito intercede por ele, ele vem, é orientado na reunião, e o encarnado tem uma melhora pequena naquele momento, porque a influência afastou, mas se ele não se modificar, vai continuar, como a gente sempre fala aqui, ele vai continuar naquela vida desregrada dele, seja em qualquer ambiente, e outros vão estar com ele ali. Não necessariamente vingativos, apenas aproveitando as oportunidades, né? Por isso que Jesus falava tanto da questão do pensamento, da importância do pensamento e dessa vigilância que a gente tem que ter, né? Para não sermos vítimas desses oportunistas que estão em todo local. O contrário é verdadeiro também, né? A todo momento em que o nosso pensamento está vinculado a coisas produtivas e boas, espíritos estarão conosco. E não é só fazer o bem, não é só fazer a caridade, não é só pensando em mudar o mundo. Pega uma revista ou coloca na tela do celular, do computador, um livro edificante, uma coisa boa, uma literatura interessante, seja para conhecimento material próprio, ou seja um conhecimento mais amplo de questões morais. Com certeza, naquele momento, vai estar um espírito junto com você, querendo aprender também, ou já mais experiente, tentando te ajudar a fixar aquelas lições, aquele ensinamento. Isso é fato, é fato. Tanto que você começa ali, no início parece difícil, depois você vai se acostumando, fica prazeroso
a leitura, um trabalho manual, qualquer coisa, qualquer atividade. Um hábito simples de limpar a casa, de organizar o seu quarto, deixar o ambiente que você convive mais agradável, vai ter ali com você boas influências ajudando porque aquilo vai lhe dar bem-estar. Tudo é sensação. Você estando com esse bem-estar, com essa paz, com essa higiene no local e uma higiene mental, tudo vai propiciar com que você tenha hábitos melhores. Então, são nas pequenas coisas que essas influências boas e também as más acontecem. É sempre bom estar atento a essa questão. E lembrando aqui, que às vezes a gente citou algumas portas aqui, que no caso, a comida em excesso, ela faz mal, ela pode ser um vício. O dormir em excesso também nos faz mal, porque nos tira, muitas vezes, oportunidades e não deixa que a gente produza nada. A religião em excesso também não é legal. Vejam bem que a palavra excesso não deixa nada legal, porque aquele que é um religioso de forma exacerbada, no sentido de excessivo, radical, ele acha que só a sua religião salva, que os outros estão todos errados e passa a fazer um pré-julgamento a ponto até de prejudicar aqueles que não pensam como ele. Então, muitas coisas estão no excesso. Quando a gente fala da internet, das redes sociais, a internet é maravilhosa, é um instrumento fantástico. A gente pode entrar a qualquer hora e ter acesso a milhares de coisas. O problema é o uso que a gente faz dela. Porque muita gente, ao invés de produzir ou de usar coisas boas, coisas que nos deixem para cima, bons programas, coisas alegres, para que a gente possa dar risada e ficar de bem. Isso é excelente. Às vezes a gente procura coisas que não são legais, no sentido de coisas que nos potencializam em vícios, né? Como a pornografia, que nos leva à sexolatria, como programas, né, de extrema violência, né, que produzem em nós sensações ruins. Imagine, você assiste um filme de terror, que tipo de padrão vibratório você fica depois do filme? Porque você vive aquilo ali e traz para você. Agora, se você assiste um filme de Madre Teresa de Calcutá, ou um filme, né, com uma história bonita, um filme de amor, hoje nós estamos assistindo um filme aqui, mas no sentido de estudá-lo. Mas comumente a gente acaba errando nesse ponto. Então, tem coisas maravilhosas. O problema não está na rede social, mas no mau uso. É a gente ficar o dia inteiro lá sem produzir nada e muitas vezes deixando de produzir aquilo que a gente realmente precisa. Então, muitas vezes, o problema está no mau uso que a gente faz dos instrumentos que são neutros, mas que a gente usa de forma errada. O dinheiro, a gente não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, disse Jesus. Mamon é o dinheiro. Por quê? Porque ou se apaixona por um, ou ama um e abandona o outro, ou ama o outro e abandona um. Então, mas o dinheiro é essencial nessa vida que nós estamos. A gente só não pode fazer mau uso dele. É usar de forma responsável. O sexo é essencial. Sem o sexo na Terra, como é que ia nascer as pessoas, né? Sem as relações sexuais, como é que ia ter a procriação, né? A continuidade da vida humana? O sexo é importantíssimo. Então o problema não está no sexo, está no mau uso que a gente faz de algo que é essencial. Então sempre ter essa sabedoria de não jogar a culpa nas coisas, mas de assumir a culpa em nós. Eu faço mau uso disso. Isso é bom, mas eu faço mau uso, eu preciso fazer bom uso, né? E dessa forma a gente vai poder aí estar vivendo melhor nesse mundo e afastar as influências. Ah, mas os espíritos existem. Eles nos influenciam. Mas como o Beto disse, nós é que vamos permitir que o espírito nos influencie através do que nós pensamos. Então, pensamentos bons, elevados. Eu posso até ficar com raiva, irritado, mas eu tenho que rapidamente corrigir isso em mim. Eu posso ter, eu não posso ser. Eu posso ter raiva, mas não posso ser um indivíduo raivoso. Eu preciso trabalhar isso em mim. Eu posso ter um certo pessimismo em algum momento. Nossa, mas será que vai dar certo? Mas eu já corrijo, vai dar certo. Para que dessa forma eu atraia do meu lado bons espíritos. Para que eles possam estar ali me fortalecendo naquilo que é o caminho do bem. Então, esse hábito é essencial na nossa vida. Somos nós que abrimos ou fechamos as portas para as influências espirituais. No próximo sábado, né, a gente vai assistir aí o espírito voltando lá para o bar, aquele ambiente, né,
onde a gente vai ver inúmeros espíritos ali influenciando outras pessoas de boa, só absorvendo. Eles não querem o mal do encarnado, eles querem só usar a bebida, né? E aí uma pergunta que é bom a gente refletir, cada um possa fazer a sua reflexão. Será que hoje existe em nós algum vício que é difícil de ser vencido? Porque se existir esse vício, dentro disso tudo que a gente falou aqui, tomem cuidado, porque isso pode ser a porta para que quando nós desencarnarmos, a gente fique preso a esse mundo. Porque se eu não consigo vencer o vício do álcool agora, ou da droga, ou do cigarro, ou da sexolatria, quando eu desencarnar, o que vai mudar é que o vício vai continuar, eu só não tenho o corpo físico. E aí pode ser que eu não consiga ser atendido ou acolhido por espíritos de colônias, de cidades espirituais. Por quê? Porque eu vou ser, digamos assim, atraído para locais na Terra onde existam esses vícios que eu tanto gosto. Então, é melhor trabalharmos nós já, a partir de agora, todos os vícios que nós possuímos, vamos trabalhando para pelo menos diminuí-los. Se a gente não puder vencê-los, mas diminuí-los, porque esse é o objetivo nessa nossa existência, nos melhorarmos individualmente falando. E com a nossa melhora, a gente ajuda coletivamente os outros que estão ao nosso lado também a serem pessoas melhores, né? Vamos para as nossas vibrações, que através da união dos nossos pensamentos, aonde alcançamos as pessoas que queremos ajudar, pois sabemos que estão em dificuldades de diversas áreas de suas vidas. Mas sabemos também que a energia maior do amor, o amor de Deus, o amor do Mestre Jesus e o nosso amor são capazes de produzir uma melhora, mesmo que momentânea, mas essencial para que venham a buscar a saída destes problemas e dificuldades. Então, nós unimos o nosso pensamento, pensamos no bem maior, lembramos desses irmãos e irmãs e rogamos ao Pai que o amparo que já recebem seja amplificado com essas energias positivas. Que o nosso pensamento, então, neste momento, seja do auxílio, seja de doar ao próximo, de desejar ao próximo aquilo que nós desejamos a nós, aquilo que nós recebemos nesta noite, a luz e a paz do Cristo em nossos corações. Vamos vibrar. Que assim seja, Mestre. Neste momento nós pedimos em favor dos nossos amigos e amigas que estão acompanhando este nosso encontro pela internet, a fim de que venham a receber as energias do passe. Agradecemos aos mensageiros de Jesus. Vamos à leitura da psicografia da noite de hoje.
Minha vida foi repleta de atos. Minha performance profissional me possibilitou cenas e mais cenas que pude viver, e em cada uma delas eu me sentia de uma maneira extremamente diferente. Pois eu não vivia o personagem, e sim o personagem se tornava o meu eu, enquanto não terminava o meu trabalho. É claro que eu tinha todo o cuidado para separar minha vida pessoal do meu trabalho, que me trazia uma vida confortável. Mas hoje me apresento aqui sem diversas faces, sem diferentes personagens, somente com a máscara própria do meu espírito. A vida que contracenei com o meu grande companheiro de trabalho e de vida pessoal. Ele foi para mim o leme do meu barco, que toda vez que eu via a ventania, que toda vez que vinha a ventania a fazer com que eu navegasse por entre meus medos, ele me trazia novamente ao plumo. Meu companheiro de vida, um espírito bom, que sempre enxergou o erro dos outros como se fosse somente um mau passo. Ele sempre deu a outra face, mesmo que novamente se decepcionasse. Ele dizia que nem Jesus se ofendeu. Então, quem seria ele para se ofender por algo? E eu, o cabeça dura, como ele dizia, sempre fui esquentado e queria brigar. Sempre quis tirar satisfação quando nos olhavam torto, ou quando eu percebia que alguém nos olhava diferente. Ele sempre me falava que eu não devia me preocupar, porque a ignorância humana tinha o atenuante de ser extremamente ignorante. E ignorância, assim, para ele, era perdoável. Eu ficava louco e queria sempre tirar satisfação. E ele completava: tirar satisfação do quê? Cada um vive na terra o que lhe é cabível. Não se deixe preocupar com o que pensam de nós. A maior resposta é o exemplo de paz que trazemos em nós. Ele era extremamente sábio e amoroso, a luz que me guiou das trevas das minhas imperfeições. E o câncer o tirou de mim. Ele passou pela doença, não deixando com que ela mudasse nada em seus dias. Ele brincava que ele não podia se sentir doente, porque ele se sentia vivo. Nada o abalava. Parecia até ter nascido para ser o anjo de minha vida. Eu, sempre esquentado, me tornei um homem bem melhor. A doença dele acabou comigo, mas ao mesmo tempo me ensinou a resiliência. Eu sofri tanto quando ele se foi, mas antes de ir, eu pedi que não me deixasse, e ele me disse, em bom tom de som, que ele levaria com ele a doença, e que me deixaria com todo otimismo, com toda alegria e com os exemplos de vida. Que não seria de direito meu sofrer, e sim aproveitar para viver o que Deus permitisse eu viver. E a cena dos próximos atos de minha vida foram de uma solidão física, mas nunca uma solidão espiritual. Eu cresci como homem, como pessoa, como espírito, como o que quer que seja que a vida me permitisse. Eu entendi que não só amei um homem, aprendi que amei um grande espírito. E esse sim é um amor sem troca e cheio de simplicidade. Pensar no amor, na bondade do espírito, nos exemplos de ver o bem, mesmo na dor, é o que deveríamos fazer todos os dias. Assim, eu, agora, sem o corpo físico também, que há pouco eu deixei, espero pelo reencontro de almas, porque não sinto saudade do companheiro, e sim do sábio que me ensinou o autocontrole dos sentimentos, não em palavras, mas exemplificando em pequenas ações. Grato pela ajuda, meus irmãos.
Chegamos ao final dessa primeira parte do encontro. Com certeza, com os nossos corações envoltos na mais pura paz que Jesus nos proporciona. Que seus ensinamentos nos fazem conduzir na nossa caminhada. Que nessa noite, aonde aqui presentes e onde aqui atentos a tudo que pudermos presenciar, sentimos mais uma vez que somos parte de um todo muito maior do que imaginamos, que somos filhos de Deus, criaturas divinas, capazes de fazer o bem, capazes de amar, capazes de produzir aquilo que tanto nos faz falta. Que o belo e o bom sejam parte de nossa vida, sejam integrantes do nosso dia a dia, nas palavras, nos atos, no olhar, nos gestos. E que assim vivenciemos a luz não só dessa doutrina espírita, mas deste amor maior que é Jesus em todos os momentos. Obrigado a todos, que assim seja. Vamos para o passe. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Antes que de mim palavras, sei que tudo me conhece. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas. Cercaste em volta, Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu
me ama.